Lucas 23. Lucas 23, nós vamos ler alguns versos, o 34, o 43 e o 46, amém? Eu vou ler aqui na minha tradução e você acompanha aí comigo, amém? Então, Lucas 23, 34, 43 e 46. Então, essa é a palavra de Deus, ela diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. 43. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus disse: Pode ter certeza, é uma outra linguagem. Hoje você irá comigo para o paraíso. 46. Jesus então bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Deu o último suspiro. Amém? O Deus da minha salvação. Pode se sentar. Anunciai a salvação do Senhor todos os dias, de dia em dia. E aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele transformou aquela cruz ali do alto do Calvário, ele proferiu algumas palavras. E essas palavras, elas impactam as nossas vidas ainda hoje. As palavras de Jesus ali naquela cruz. E começando da entrada de Jesus em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, 2 dias antes dessa entrada, ele estava em Betânia. E as autoridades de Israel, os sacerdotes principais ali, os escribas, eles então estavam mancomunando, arquitetando, planejando a prisão de Jesus. A traição para matar Jesus depois da festa. Mas Mateus, ele nos informa que foi o próprio Jesus Cristo quem antecipa esse fato. E ele diz para os seus discípulos 2 dias antes da festa, que ele estava para ser entregue nas mãos dos homens, para ser preso, para ser morto e para ressuscitar ao 3º dia. Trocando em miúdos, em outras palavras, tudo estava dentro do plano de Deus. Os homens estavam pensando que eles é que estavam no controle, mas eles apenas cumpriam a agenda de Deus. Aí Jesus entra, a multidão canta, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aí Jesus ele vai descendo ali a encosta do Monte das Oliveiras, atravessa um vale. Quando ele está entrando na cidade, diz as Escrituras que Jesus começa a chorar. O povo canta e Jesus chora. Aí Jesus vai e entra, e aqui é uma segunda cena que eu quero destacar, é o cenáculo. Ele sobe para o cenáculo, era um ambiente muito grande, espaçoso, onde Jesus vai comer a Páscoa com os seus discípulos. E ali os discípulos estão discutindo entre eles quem é o maior. E Jesus então se levanta da mesa, ele põe água em uma bacia, se cinge com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele faz isso, ele retorna à mesa e diz aos seus discípulos: Vocês me chamam de Senhor e Mestre. Faz bem, muito bem, porque eu sou. E eu estou dando o exemplo. E ali então, na mesa com os discípulos, Jesus fala do seu amor. Ele fala da casa do Pai, ele fala do céu, ele fala da segunda vinda do Espírito, ele fala do Espírito Santo, de como ele virá como o seu substituto, e ali Jesus institui a ceia. E aí dali Jesus desce para o jardim do Getsêmani. Aqui é uma outra cena, onde Jesus fica muito angustiado. E aqui Jesus admite essa angústia que ele está sentindo para os seus discípulos. E essa angústia é tão grande que Jesus se prostra com o rosto no chão e chora abundantemente, a ponto de suar sangue. Porque diante de Jesus estava um cálice.
E ele pede ao Pai, passa de mim esse cálice. Esse cálice não era o sofrimento da cruz. Esse cálice não era aquela multidão louca, gritando loucamente, né? Crucifica, crucifica, crucifica. Esse cálice não era os açoites, nem mesmo ele ser esbordoado e exposto publicamente, vergonhosamente, carregando aquele lenho maldito. Esse cálice não era a tortura da cruz, sede, dor, cãibras. Este cálice era a ira santa de Deus, que deveria cair sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, caiu sobre Jesus Cristo. Porque o próprio Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades e moído pelos nossos pecados, e agradou de fato ao Pai moê-lo. E aí então, dali, no Getsêmani, ele enfrenta uma outra etapa. Quem viu o filme Jesus, talvez se lembre dessa cena ali no Sinédrio, né, judaico. Aí, ali, Jesus é cuspido, espancado na sua cabeça. Ali, ele é acusado falsamente de blasfemar contra Deus e de se insurgir contra César. Aí vem um outro capítulo, que ele é levado, então, ao pretório romano diante do governador Pilatos. E aí, Pilatos percebe que a motivação dos sacerdotes ali, dos escribas, em levar Jesus, não era por qualquer tipo de desobediência, civil ali da época, nem mesmo um problema religioso. A questão era inveja e ciúmes. Mas Pilatos, covardemente, por conveniência pessoal, resolve entregar Jesus à morte e morte de cruz. E aí aqui vem uma outra cena que eu quero que você acompanhe comigo. Jesus caminhando para o Calvário. Diz a Bíblia que o lenho é pesado. E Jesus, ele já estava profundamente machucado, ferido. E ele tomba debaixo daquela cruz, e os soldados ali forçam, um camarada, o Simão, Cirineu, a carregar a cruz, até que chega no toco do Calvário. E ali, Jesus Cristo, então, é crucificado, entre dois ladrões, dois salteadores. Irmãos, imagine essa cena, um horror, de vergonha, um lugar de tortura indescritível, que eu e você não podemos imaginar, por mais que os filmes relatem, porque a morte de cruz, ela é uma morte lenta, de dores terríveis, de cãibras terríveis, dores insuportáveis, sede, opróbrio, maldição. A grande questão é o que Jesus fez nessa cruz. A história, ela vai relatar fatos de pessoas crucificadas diante do sofrimento, e essas pessoas blasfemavam, essas pessoas xingavam, iradamente contra os seus executores. Agora, qual foi a postura de Jesus Cristo? Total serenidade, total equilíbrio, total controle da situação. O que é que Jesus Cristo enfrentou no Getsêmani? Lá ele enfrentou uma batalha sangrenta, e ele triunfou. E a partir dali, Jesus está forte, robusto, caminhando para a cruz, como um rei que caminha para a coroação. E naquela cruz, nós diríamos que ele transforma aquele lugar de tortura, de dor, de angústia, ele transforma em um púlpito, em um palco. E dali daquela cruz, dali daquele púlpito, ele vai proferir algumas palavras, alguns discursos que nós podemos dizer finais, que impactam a nossa vida até hoje. E quais foram essas palavras? Lucas 23, se você ver, vai dizer assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com
os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. O verso 34, e Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas, tirando sortes. A primeira palavra é a palavra do perdão. Olha só, a primeira palavra da cruz. Não é uma palavra de vingança, não é uma palavra de condenação, não é uma palavra de juízo, nem aos acusadores, que covardemente, por inveja e ciúmes, estavam ali acusando Jesus diante do governador, nem mesmo uma palavra de juízo a Pilatos, que covardemente, contra a sua própria consciência, condena Jesus Cristo, nem mesmo contra os soldados que estavam ali, de forma cruel, pegaram as suas mãos, aquele lenho, e cravaram os seus pés na cruz. Muito menos, irmãos, a multidão, que à volta de Jesus ali, diziam palavras horríveis a ele. Se é o Filho de Deus, desce da cruz, não é? A primeira palavra de Jesus foi a palavra de perdão. Não pagar o mal com o mal. Ele pede perdão para quem trama a sua morte. E mais, ele atenua a culpa dos assassinos. Senhor, eles não sabem o que fazem. Irmão, você que entrou aqui nesta noite, se você está nos visitando, presta atenção nessa palavra. Que Jesus, o que ele fez nesta cruz, que direito eu e você tem, não é mesmo? De retaliar alguém que me fez mal, que fez mal a você. Quem de nós pode guardar mágoa? Fulano falou mal de mim, Beltrano falou mal de mim, eu não converso mais com fulano, eu não me relaciono mais com Beltrano, eu não quero saber. Porque eu fui ofendido, eu fui humilhado, eu fui despojado dos meus direitos, eu fui agredido na minha honra. E nós vemos aqui o primeiro sermão de Jesus na cruz, revela para você e para mim que nós precisamos perdoar. Mais que perdoar, irmãos, é atenuar a culpa daqueles que nos ofenderam, a quem nós devemos perdoar. Menos do que isso, nós, também aqui, nos tornar quem? Com os discípulos. E a segunda palavra de Jesus ali, e ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 42, o 43. E Jesus Cristo respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A segunda palavra de Jesus ali naquela cruz, naquele púlpito, foi a palavra da salvação. Irmãos, 2 salteadores, 2 ladrões, pregados, um à direita, o outro à esquerda. Diz Mateus que ambos blasfemavam contra Jesus no começo. Mas Jesus ficou ali naquela cruz por 6 horas. Parece pouco, né? Para você. Mas para quem está sendo crucificado, não é. É uma eternidade. Cada minuto de dor, de cãibra, de sede, é coisa insuportável. E de repente, aquele que está sendo crucificado ao lado direito de Jesus, percebe a serenidade de Jesus. Percebe as blasfêmias contra Jesus. De baixo para cima, percebe que as palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele percebe que Jesus não paga o mal com o mal, ele percebe que Jesus não reage com a mesma atitude de vingança, e aí sabe o que acontece? O coração daquele homem é quebrantado. E de repente ele começa a repreender o outro. E o outro continua blasfemando. E ele diz, nem mesmo teme a Deus, estando nós em igual sentença de morte. Nós estamos nessa cruz porque merecemos.
Os nossos atos merecem. Mas este homem, mal nenhum fez. Ele é inocente. E aí então, de repente aquele homem, ele reconhece que Jesus não é apenas alguém inocente. Mas aquele homem, ele reconhece que Jesus Cristo é o próprio Rei. E ele se volta para Jesus. E ele diz assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo responde assim para ele: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A palavra que chama a atenção aqui, irmãos, esse homem, ele é salvo na última hora. Esse homem, ele reconhece que Jesus é inocente, que Jesus é o Rei dos Reis, e esse homem reconhece que ele sim merece a morte por causa dos seus pecados. Mas esse homem entende que Jesus Cristo pode livrá-lo, pode libertá-lo e pode salvá-lo. E ele chama e ele clama por Jesus na última hora. E Jesus Cristo responde imediatamente a ele. Irmãos, isso é tremendo. E aqui eu chego a 3 conclusões. Primeiro, a salvação é de graça. Se a salvação fosse pelas obras, esse homem jamais poderia ser salvo. Porque ele viveu a vida toda como transgressor da lei, da ordem social, matando, roubando, saqueando as pessoas. E Jesus Cristo diz o seguinte para ele: hoje estará comigo no paraíso. A salvação é de graça. Não importa o que você fez, por onde você andou. Se hoje, nesta noite, você reconhecer que é um pecador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e clamar a Jesus, hoje, agora mesmo, você pode também ser salvo. A segunda palavra, irmãos, é que a salvação, a segunda conclusão que eu chego é que a salvação é imediata. Hoje estará comigo. Não é depois que você passar por um purgatório, não é depois que você reencarnar e reencarnar. Não é depois que você fizer a missa de 7º dia em favor da sua alma. Não. Hoje estarás comigo no paraíso. A salvação, ela é imediata àquele que crê. A terceira conclusão que eu chego é que a salvação é estar com Cristo. Salvação é comunhão com Cristo. Salvação é você desfrutar dessa presença do reino por toda a eternidade. Porque o reino de Deus, ele é de graça. Amém? O reino da graça. E hoje, ele está aqui. Não é amanhã, é hoje. E aí a segunda palavra que Jesus profere naquela cruz é a palavra salvação. Se você entrou aqui hoje, e você diz: eu não tenho certeza da minha salvação. Se eu morrer agora, eu não sei para onde eu vou. Eu quero dizer para você que hoje você pode sair daqui desse culto salvo. Se você pôr a sua fé em Jesus. Se você confiar no Filho de Deus. A terceira palavra da cruz, nós vemos aqui que quando Jesus viu sua mãe, ali ao pé daquela cruz, perto do discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o meu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Aqui eu vejo, irmãos, a palavra do cuidado. Eu fico pensando que alguém que está sendo crucificado, você pensa que todo cuidado deve ser oferecido a ele, a quem está sendo exposto àquela situação, de dores, de câimbras, de sofrimento, de sufoco, sem fôlego. Ele não está em condições de cuidar de outra pessoa, mas o contrário, de ser cuidado. E ele aqui, Jesus, ele toma
é muito claro isso, que ele toma uma medida dianteira, vamos dizer assim, para estabelecer o futuro de alguém. E quando Jesus daquela cruz, ele olha, né, ao pé da cruz, ele vê sua mãe. E ele vê ao lado dela o discípulo amado, provavelmente o apóstolo João. E Jesus está preocupado com o destino, e o cuidado futuro da sua mãe. E aí então ele toma medidas para o cuidado dela. Até porque, a essas alturas aqui, provavelmente José já estava morto. Provavelmente também, até aquele momento, os irmãos de sangue de Jesus, filhos de Maria, não acreditavam em Jesus. E Jesus, então, confia sua mãe aos cuidados de João. E diz para João cuidar dela. Tanto é verdade isso, que quando João, ele era pastor na igreja de Éfeso, na Ásia Menor, a história nos prova que Maria morou em Éfeso. Então, a gente vê que João levou a sério essa ordem de Jesus. E a partir dali, ele passa a cuidar da mãe de Jesus. E eu fico pensando, que lição nós podemos aprender? Quem tem mãe viva aqui? Nós somos privilegiados por ter mães vivas. Então, cuide dela, amém? Cuide da sua mãe, vai visitar a sua mãe. Veja se ela não está precisando de alguma coisa. Cuide dela enquanto você pode. Jesus, ele está nos ensinando aqui que vida cristã implica em cuidado pelo outro. Ninguém mais precisa do nosso cuidado do que aquela pessoa mais próxima, né, de você, aquela que te gerou. Então, a terceira palavra da cruz é a palavra do cuidado. E aí, então, por volta das 3 horas da tarde, às 15 horas, Jesus, então, bradou em alta voz. O texto diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? A hora nona foi exatamente nessa hora em que Jesus morreu. E a partir daqui, a quarta palavra que Jesus está falando e proferindo até o seu momento final. Aqui é a palavra do desamparo. Eu não sei se você já parou para perguntar, por que Jesus disse isso? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que Jesus foi desamparado? Por que o pai o desamparou ali? Será que o pai não amava Jesus? Que pai é esse? Que desampara um filho em um momento mais crucial da sua vida, na hora da sua morte? Aqui está o ponto-chave dessa palavra, irmãos. Que alguns chamam de a morte expiatória de Cristo, que o Pai não pôde ampará-lo. Porque, na verdade, foi o próprio Pai quem lançou sobre Jesus a iniquidade, os nossos pecados. Foi o próprio Pai que agradou moê-lo. Porque o salário do pecado qual é? A morte. E Jesus se fez pecado por nós. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. E Deus, Pai, lançou sobre o Filho o nosso pecado. E aí, nesse momento, Jesus Cristo toma o seu lugar como o seu substituto e representante. Deus não podia aliviar a carga de Jesus. Deus não poderia tirar aquele cálice dele. E Jesus bebeu aquele cálice sozinho. O cálice da ira de Deus caiu sobre o Filho Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho para amparar você, para amparar a cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Não importa se você entrou aqui pela primeira vez, se você está assistindo online, se você não é cristão, não importa. Foi para amparar você. A justiça tinha que ser feita, a lei tinha que ser cumprida, e não havia outro caminho, a não ser que ele morresse pelo nosso pecado. Deus o desamparou,
Jesus Cristo, para amparar você. Deus permitiu que ele morresse a sua morte no seu lugar, para que você pudesse viver eternamente. Jesus foi desamparado para que você pudesse ser perdoado e recebesse a vida eterna. Quanto que custou para Deus a sua salvação, a minha salvação? Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas eu já. Quanto que custou para Deus perdoar os seus pecados? Você já pensou que o Filho de Deus, o que ele suportou naquela cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite? Ele não foi para a cruz porque Pilatos covardemente entregou, não foi para a cruz porque Judas o traiu, ou porque os soldados ali cruelmente cravaram naquele madeiro. Não, eles foram meros instrumentos. Todas essas pessoas foram meros instrumentos. Jesus Cristo foi para aquela cruz porque o Pai o enviou para aquela cruz. Jesus foi para a cruz voluntariamente, pessoalmente. A cruz não foi um acidente, assim como a ressurreição não foi uma surpresa. E eu quero que você pense um pouquinho aqui comigo. Que desamparo que Cristo suportou? Qual foi o preço que ele suportou ali? Foi um preço altíssimo, irmãos, que Jesus pagou, que Deus pagou para ver o seu filho morrendo em seu lugar, sem qualquer amparo, porque o seu pecado e o meu pecado estava sobre ele. E a lei exigiu. E o salário do pecado é a morte. E aqui a gente vê uma outra palavra de Jesus naquela cruz. Olha isso. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse então a escritura, ele disse: tenho sede. Irmãos, quando você come uma comida salgada, eu comi hoje. Logo, logo você já está com sede, não é? Agora pensa comigo, Jesus sendo açoitado, esbordoado, desde a noite anterior, desde a quinta-feira lá no Sinédrio, aí depois na sexta-feira de manhã, ele é levado lá ao pretório romano, onde ele foi castigado. Quem assistiu o filme Jesus, talvez dá para entender um pouco essa cena. Porque aquele chicote, irmãos, que foi dado em Jesus, era um chicote romano. Ele era feito de tiras de couro, pontas de osso ou de prego, e no final das correias. Então, cada vez que Jesus era açoitado, quando tirava o chicote, vinha carne junto. O corpo dele foi dilacerado, foi rasgado. Ele está esvaindo em sangue há muito tempo, irmãos. É muito sangue. O melhor filme de Mel Gibson não consegue mostrar ainda, por mais real que seja. Imagine o cheiro. Quem já sentiu cheiro de sangue sabe como é. É muito sangue. Agora ele precisa fazer ainda uma caminhada, lá da fortaleza da Antônia até o Calvário. Olha isso, irmãos. Aí Jesus chega naquela cruz e é suspenso. Por 6 horas ele fica ali, suspenso. Já está quase sem sangue, sem forças, cãibra, dor, boca, sede. É cruel demais, irmãos. Imagina a sede com que ele não estava. E a quinta palavra aqui é a palavra da agonia. Sabe para quê? Para mostrar para mim e para você que Jesus não era um espírito naquela cruz. Ele era um homem. Um homem que tinha um corpo como o meu e como o seu. Um homem que tinha sentimentos como você e eu. Um homem que tinha necessidade como você e eu. Um homem que tinha sede. Ele estava sentindo sede. E diante dessa sede ele clama: estou com sede, tenho sede. E aí, em vez de aliviarem a sede de Jesus, o que eles fazem? Colocam vinagre para piorar
a sede. Isso para você começar a perceber que a dor de Cristo na cruz, conforme o texto anterior que nós lemos, Deus meu, por que me desamparaste? Esse desamparo, irmãos, é a dor moral, espiritual, mas também é a dor física. É isso que Jesus Cristo suportou por você. É isso que Jesus enfrentou por você. É isso que ele viveu por você. Para que você pudesse ser perdoado e pudesse ser salvo. E aí, nesse contexto, né, o apóstolo escreveu lá aos Hebreus que diante da grandeza revelação em Cristo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como você pode responder a esse tão grande amor, fechando o seu coração, tapando os seus ouvidos, dizendo assim, eu não quero esse Deus, eu não quero esse amor, eu não preciso, eu e Deus, tá bom, eu não quero esse perdão, eu não quero essa salvação. Jesus revelou o amor por você. Ele sentiu a sede mais profunda, tortura física, irmãos. Tudo isso por você. E aí então o texto diz que quando Jesus tomou o vinagre, irmão, pensa isso. Ele diz assim, está consumado. E o texto diz que inclinando a cabeça, ele entregou o Espírito. E aqui é a palavra da vitória. É algo interessante que na língua original, está consumado, era uma palavra, se eu não me engano, grega, que significa tetelestai. E essa palavra tinha 3 significados naquela época, né? O primeiro significado, quando um pai mandava um filho fazer determinada tarefa, e o filho terminava a tarefa, e ele chegava para o pai e dizia, tetelestai, está feito, cumpri a obrigação, não tem mais nada por fazer. Esse é um significado. O segundo significado é quando alguém devia algo financeiramente, né, um dinheiro, e aí a pessoa ia saldar a dívida. Esta dívida, ao receber o recibo de quitação da dívida, né, o carimbo que se colocava nesse recibo de quitação, ele dizia, tetelestai, está pago, não deve mais nada, está quites com a lei. Um terceiro significado é quando alguém comprava um imóvel, ao terminar o pagamento desse imóvel, ele então recebia a escritura desse imóvel e com a inscrição, tetelestai, agora é seu, de direito e de fato. O que significa isso para nós? A palavra de Jesus Cristo foi uma palavra de vitória. Deus, o Pai, incumbiu Deus, o Filho, Jesus, de vir a este mundo, de se encarnar, de assumir a nossa forma, de viver entre nós, de assumir o nosso lugar, de levar sobre si o nosso pecado, de morrer por nós em nosso lugar e a nosso favor, como nosso substituto e como nosso fiador. E quando Jesus Cristo está lá naquela cruz, diz Paulo em Colossenses que ele pegou, presta atenção, o escrito de dívida que era contra você, que era contra mim, e que Jesus Cristo anulou, ele rasgou, ele quitou, ele pagou e encravou naquela cruz e gritou, está pago, tetelestai, não deve mais nada. Está pago. Quando você crê em Jesus Cristo, a sua dívida é paga. Quando você crê em Jesus, você é justificado. Quando você crê em Jesus, você está quites com a lei de Deus. Você não deve mais nada, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
E aqui Jesus então clamando, né? Com grande voz diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Aqui a palavra da rendição. Jesus, ele veio para fazer o que o Pai o incumbiu para fazer. E ele fez. Ele veio para morrer e ele morreu. Diz Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, porque a cruz estava planejada na eternidade. Desde a eternidade. O plano redentor de Deus para a sua vida não foi o plano B, porque o plano A fracassou. Esse plano, ele é eterno. Deus nunca recuou diante desse plano. Mesmo com a nossa desobediência, mesmo com a rebelião do homem, mesmo com a transgressão do homem, Deus nunca deu marcha ré nesse projeto de nos salvar. E de nos salvar pelo seu Filho, Jesus Cristo. E agora, irmãos, está tudo consumado. Quando Jesus dá o brado na cruz, está pago, está consumado, não tem mais nada para fazer. Eu estou quitando aqui a dívida daquele que crê em mim. Eu estou pagando a dívida daquele que confia em mim. Não importa o que você fez. Eu estou aqui realizando uma obra da redenção, de redenção completa, eterna. E aí tudo cumprido, tudo feito, é hora de se render. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí, aqui nós vemos então Jesus Cristo sendo glorificado. Eu terminei. Eu estou te glorificando, Pai, pela minha morte. Eu estou de volta para a casa do Pai. Pai, eu estou de volta. Irmãos, eu não sei o que você vai fazer de Jesus. Curioso é que Jesus disse, né, esses discursos aqui no meio de dois homens. Ele foi crucificado entre dois homens, um à direita e o outro à esquerda. Aí eu pensando, por que Jesus foi crucificado? Ele estava ali na cruz do centro. Uma à direita e outra à esquerda, e Jesus no centro. Porque Jesus, ele é um divisor de águas na história da humanidade. Ele é um divisor de águas na sua história. Você que entrou aqui nessa noite, você que está assistindo pela live, ele é um divisor de águas na sua história. Uns estão à direita, outros à esquerda, não é assim? Uns aceitaram, outros o rejeitaram. Quem vai aceitá-lo e quem vai rejeitá-lo são as mesmas pessoas, são pecadores, são transgressores. Gente como eu e você. Aquele que aceitou não é melhor do que o que rejeitou. Aquele que rejeitou não é pior do que aquele que aceitou. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum de nós aqui é melhor que qualquer outra pessoa. Todos nós merecemos a ira de Deus. Todos nós estamos debaixo do juízo de Deus. Mas nesta noite, hoje, você está tendo a oportunidade de se render a Cristo. A oportunidade de reconhecer que você é um pecador. E que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é inocente. Mas ele morreu em seu lugar para dar a você a vida eterna. Hoje, você pode tomar uma decisão e sair aqui desse culto salvo, perdoado, liberto e transformado. Eu não posso tomar essa decisão por você. Sua mãe não pode. Seu pai não pode tomar essa decisão por você. Seu marido não pode tomar essa decisão por você. Esta decisão é sua, apenas sua. E o que você vai fazer?
Você vai aceitá-lo ou você vai rejeitá-lo? Os dois ladrões ali, um aceitou e o outro rejeitou. A oferta da graça, ela está sendo colocada diante de você nesta noite. O que você vai fazer? Você vai abraçar essa oportunidade ou você vai deixar essa oportunidade passar? Aquele ladrão que aceitou a Cristo, no momento final da vida dele, ele recebeu a promessa da vida eterna imediatamente. O outro perdeu a grande oportunidade e pereceu. Eu não sei se eu e você vamos ter outras oportunidades. Vamos viver mais alguns anos e termos outras oportunidades como essa. Mas uma coisa eu tenho certeza, que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que Deus convoca você a vir para Ele, a se render para Ele. Em nome de Jesus. É hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Quero que você feche os seus olhos. Se coloque em pé. Em nome de Jesus. Coloque nesse momento a sua vida diante dele. Diante desse Deus. Se um dia você duvidou desse amor de Deus, saiba que a cruz, ela é a voz, ela é o grito do amor de Deus por você. Ele provou isso por você. Ele deu o seu filho para morrer em seu lugar. Essa é a noite da decisão. Você que está assistindo essa live, esta é a noite da decisão. Esta é a noite da salvação. Nesta noite, 30/1/2022, do alto do Calvário, Jesus Cristo proferiu, Ele declarou essas palavras para você. E se você quer receber esse presente que Jesus Cristo comprou, irmãos, foi com o seu sangue naquela cruz. Eu quero pedir que você ore comigo, em nome de Jesus. Aí no seu coração, no silêncio do seu coração, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim que com o coração você crê e com a boca você confessa. Repete assim comigo. Com a boca se crê. Com o coração se confessa. Amém? Fecha os seus olhos. Tem palavra de perdão para você nesta noite. O Pai te perdoa nesta noite. Tem salvação hoje. Hoje estará comigo. Hoje eu entro na sua vida. Eu cuido de você. Ah, Jesus Cristo é a água da vida. Aqueles que têm sede, venham a mim e eu saciarei. Jesus te ampara nesta noite, neste dia. E te dá a vitória. Você não deve mais nada. Dívida paga. Tetelestai. Está quites. Nenhuma condenação há para você. Jesus Cristo, assim como o Pai o recebeu, nesta noite Ele está aqui e quer receber a tua vida nas mãos dEle. E eu quero que você repita comigo, alto. Você vai falar alto. Não é para ficar é alto. Para falar, declarar. Amém? Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu não mereço, mas eu preciso, Senhor. Eu sei que os meus pecados me condenam, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu reconheço que Jesus Cristo deu o teu Filho, levou sobre a cruz os meus pecados e pagou por eles, que Ele verteu o seu sangue para que eu pudesse ser purificada. E nesta noite, 30 de janeiro de 2022,
Eu reconheço que sou um pecador, que sou uma pecadora, e eu careço, eu preciso da sua misericórdia. Lembra-te de mim, Senhor. Salva-me, em nome de Jesus. Ah, Senhor meu Deus, nesta noite eu peço que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, toque em cada um desses corações aqui. Ah, faça a Tua obra, Senhor, que haja salvação nesta noite. Assim nós oramos e nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Se você que está aqui nessa noite, você nunca fez essa oração, no final do culto, você pode me procurar, ou o pastor Misael, ou o pastor Tony, amém? Em nome de Jesus. Aqui você vai ter todo o amparo que você precisa, amém? Louvado seja o nome do Senhor.